nossa aula de hoje, a gente vai continuar a estudar a Revolução Russa de 1917. No nosso encontro anterior, a gente trabalhou os antecedentes da Rússia, né? Como estava a Rússia antes da Revolução. A gente viu a expansão do território russo, a gente viu como era o poder centralizado, o poder absoluto dos czares. A gente também trabalhou como foi a Rússia lá no início do século XX, um país eminentemente agrário, isso cai muito em concursos vestibulares para vocês, e um país que também começou a promover um desenvolvimento industrial, porém com capital externo, ou seja, era um desenvolvimento econômico com dependência. Tá? Então não era um país que tinha autonomia. Estava chegando tarde a época da industrialização. E uma industrialização pior, dependente. Aí eu coloquei aqui no primeiro slide a revolta do encouraçado Potemkin, 1905, que a gente já viu na nossa aula anterior, quando os marinheiros, né, insatisfeitos com as suas condições de miserabilidade, vão se revoltar tomando o encouraçado Potemkin, né, e expandindo a revolução para outros grupos de marinheiros. Já era um prelúdio da Revolução Russa. Aqui eu coloquei a figura do Lenin. Tá? O Lenin depois foi cultuado como um culto à personalidade, ao homem, à figura do Lenin. Mas, até onde eu sei, o Lenin mesmo não gostava desse culto à figura do líder. Isso é interessante. Tanto no mundo socialista, quanto no mundo, vamos comparar aqui, né, do Ocidente capitalista, da extrema-direita, existe muito essa ideia do culto à figura do líder. Tá? O Lenin, ele particularmente, não gostava desse tipo de atitude. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né, para você? É que o Lenin ele não compartilhava dessa ideia de ver no governante do país, né, do Estado, um líder quase lendário, um mito, tá bom? Ele não curtia esse tipo de relação. Embora muitos outros sim. A gente vai ver depois, mais à frente, que o Stalin vai comandar a Rússia por muito tempo, a União Soviética, já na época do Stalin, e o Stalin gostava bastante, sim, do culto à personalidade. E aí depois eu botei aqui uma imagem da Revolução Russa, né, quando o povo está tomando poder na Rússia em meio à crise que afetava o país em 1917. Aí agora a gente vai para o texto, tá bom? Com o nosso livro, que depois a gente vai até dar indicação bibliográfica tranquilamente. Então, a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Se a gente não entender a Rússia envolvida na Primeira Guerra Mundial, a gente também não entende bem as causas da Revolução Russa, tá bom? Nas provas de concurso, geralmente eles perguntam para vocês as causas e as consequências dos fenômenos, dos acontecimentos. Então é bom entender as causas que levaram à Revolução Russa. E uma delas principais é o envolvimento, digamos aqui, equivocado, insistentemente equivocado, da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Bom, as tensões sociais na Rússia voltaram. O czar Nicolau II, ele era um ditador. Ele fez algumas concessões, criando a Duma, que foi o parlamento russo, que a gente viu em outras aulas, para poder acalmar os ânimos. Mas quando ele viu que a coisa realmente se acalmou, ele voltou a concentrar poder e foi tirando espaço da Duma. Ou seja, ele foi centralizando o poder e ficando mais ditador do que chegou a ser. Então, diversas rebeliões e greves começaram a explodir outra vez em diferentes regiões do próprio Império Russo. Havia uma crise econômica, havia uma crise social, havia uma crise política, havia uma crise moral. O czar, ele dava muito poder à figura do Rasputin, que vai aparecer aqui de novo. E aí, por exemplo, o czar tinha muita influência dentro das coisas que aconteciam na corte russa. E isso vinha para a rua.
Então, isso comprometia a moral do governante. Tá? Um governante cuja moral é comprometida, havia casos de corrupção muito grande dentro do Estado russo, havia envolvimento do próprio Rasputin, tá? Que tinha várias amantes, com o conluio do próprio czar. As más línguas, não tem como afirmar isso, tá? Diziam que a própria esposa do czar era amante do Rasputin, que era um líder religioso, o que queimava mais ainda, vamos dizer assim, o filme do Império Russo. Né? Isso vinha para a rua, o povo sabia, e criava um clima de insatisfação social em relação ao czar Nicolau II. A situação se agravou ainda mais quando, em 1914, o czar Nicolau II decidiu fazer com que o país entrasse na Primeira Guerra Mundial. Essa questão aqui é importante que nós saibamos. Aquela região do sudeste, o sudeste da Europa, onde a gente vai ter ali Grécia, Sérvia, Bósnia, Herzegovina e outros, Croácia e outros pequenos estados ali, era uma região de povos eslavos. Aquele povo falava a língua de origem russa. E a Rússia quis defender esses povos, entrando na Primeira Guerra Mundial contra o Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco. E entrou na guerra. Tá? Só que, no que a Rússia entra na guerra, ela acaba se comprometendo ainda mais. Porque a Rússia não tinha tecnologia para se envolver bem na guerra, ela queria ter uma expansão sobre aquela região dos Balcãs, porque ela tinha ali a esperança de ter acesso fácil ao mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, nós sabemos hoje, é o mar do planeta mais poluído, onde tem uma intensa circulação de mercadorias, uma intensa circulação de navios, então também ali tem muito dinheiro. A esperança russa era entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, defendendo os Balcãs, os países que nós citamos aqui, e conseguir, com isso, ter espaço naquela região do mar Mediterrâneo, tá bom? Só que a Rússia não vai ganhar a guerra, ela vai perder a guerra, a Primeira Guerra Mundial. O governo do Império Russo mobilizou para essa guerra 13 milhões de soldados, muita gente. Tá? Milhões de soldados russos morreram na guerra, com fome e com frio. As forças do país não estavam preparadas para poder encarar o Império Austro-Húngaro. E pior ainda, encarar a Alemanha. A Alemanha era, na época, sim, a maior potência militar do mundo. Tá? Bom, 2 anos de guerra se passaram, de 14 a 1916. A economia russa entrou em colapso, porque o país vai se envolver numa economia de guerra, tentando ganhar a guerra. É claro que o czar tentou transferir o problema, mostrar para o povo russo, tá? Ó, o nosso problema não está aqui na Rússia. Os nossos inimigos são os alemães, são os austríacos, tá? Que não nos deixam defender os povos de línguas eslavas. E apanha na guerra. Né? Quando a derrota fica eminente na Primeira Guerra Mundial, aí aquilo que ele colocou como uma transferência do problema interno para um problema externo ficou ainda mais agravado e ficou mais evidente o problema interno. Vamos lá. Na Primeira Guerra Mundial, 3 milhões de soldados russos morreram na guerra. Eu não sei qual é exatamente o contingente de soldados do Brasil hoje, em 2020, mas provavelmente é inferior ao número de russos que morreu na Primeira Guerra Mundial. Então, o que quer dizer isso aqui? Muita gente perdeu muitos parentes na Primeira Guerra Mundial, sendo russo. E aí, né, imagina que o teu parente vai para a guerra e morre pelo país, morre com fome e com frio. Então, imagina, na Primeira Guerra Mundial, 3 milhões de russos morrendo na guerra. 2 milhões de feridos. Então, as pessoas tinham nas suas famílias
gente que morreu na guerra ou que se feriu na guerra e que voltavam, né, quebrados, estrupiados, desculpa a palavra, da guerra. Isso vai jogando a sociedade contra o próprio czar, tá bom? Está mexendo com tudo. Mexe com o social, mexe com o político, mexe com o econômico. Beleza? Toda essa situação levou a opinião pública russa a se mobilizar contra o czar e começou a fazer uma série de protestos e passeatas. O povo ia para a rua e gritava, né? Abaixo o czar Fome. O Nicolau II passou a ser chamado de czar Nicolau Fome. Tá? Então, a sociedade está se mobilizando já contra o czar. E aí o povo começou a fazer uma série de greves, tá bom? Param a cidade de Petrogrado, que era antiga, né? Vai depois virar Petersburgo. Tomam Moscou. Moscou é bem ali, mais para a parte oriental da parte europeia, porque a Rússia ocupa Europa e Ásia. Tá? Então, mais para a parte oriental da fração europeia da Rússia. O problema estava ocupando o país como um todo. Aí havia, imagina na guerra, o esforço de guerra é que você alimente primeiro os soldados que estão no conflito, estão lutando no front. Então, o pão primeiro é para alimentar o soldado na guerra, que também passava fome e frio, e estava mal vestido e mal equipado para poder encarar, né, os exércitos austríacos, austro-húngaros, e os exércitos alemães. E o povo que fica fora do front, que fica dentro do país, aí é que vai ter menos comida mesmo. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos relatos de mulheres que se prostituíam por pão. Isso também acontecia dentro da própria Rússia. Para piorar a situação, os exércitos austríacos e principalmente os exércitos alemães entraram em território russo e iam varrendo a Rússia. Então o povo tinha fome, tinha frio, tinha sede, tinha exércitos inimigos, né, solapando o país. O clima era terrível para os russos. Tá? Vamos lá mais adiante. Bom, nesse momento, eu vou pegar aqui o que se dizia, né, no meio político, na elite russa, observando empiricamente o que a Rússia vivia na guerra. Né? E aí vai dizer aqui um político russo da época. As mães de famílias, esgotadas por permanecerem horas intermináveis nas portas das lojas, acabrunhadas, com a visão dos filhos esfaimados e doentes, com fome e doentes, talvez estejam agora muito mais perto da revolução. A fome delas, o desespero delas, são reservas de matéria inflamável, que não precisam mais que uma centelha. Quando a gente acende um fogão, né, o fogão eletrônico, tem uma centelha que faz acender o fogo. Então, o fogo estava prestes a acender e explodir na Rússia. Tá? Faltando só aquela centelha para deflagrar o incêndio. Quer dizer, para começar a revolução, que vai acabar começando. Tá bom? Um povo esfameado, ele está pronto para começar uma revolta. Vamos lá. Então, vamos ver aqui agora o fim do czarismo e a supremacia do partido bolchevique, que a gente já viu aqui, maioria, que vai fazer a revolução da Rússia. Aproveitando a situação crítica, precisa decorar a data, né? Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e também os liberais burgueses, então a burguesia também já queria derrubar o czar. Tomou o poder, depondo o Nicolau II. Nesse primeiro momento, que a gente vai chamar aqui de Revolução Branca, não se coloca em discussão, até se coloca em discussão, desculpa, mas não se pensa majoritariamente em matar o czar, mas tirar o czar do poder. O czar é a família real. Bom, tinha início, então, a Revolução Russa. Primeiro, uma revolução mais liberal burguesa, que a gente vai dividir aqui em 3 grandes fases. Isso cai em concurso, tá?
A primeira fase, vamos chamar de Revolução Branca, que ainda não é uma revolução comunista. Revolução Branca, que se iniciou em março de 1917, ou chamada Revolução de Fevereiro. O calendário russo vai ser alterado. Eu não sei se você sabe, né, se vocês sabem, mas o calendário que nós usamos hoje no Ocidente é o calendário gregoriano. Porque lá no século XVI, um papa da Igreja Católica, o Papa Gregório, contratou um grupo de cientistas e eles organizaram, cientistas, o calendário que nós usamos hoje, que chama-se calendário gregoriano. Nosso calendário tem 365 dias, correto? É o tempo que a Terra leva para fazer uma volta completa em torno do Sol, o movimento de translação. Sabendo isso, no século XVI, se montou esse calendário. Só que os soviéticos, fazendo uma revolução socialista, não vão querer usar um calendário cristão e vão jogar fora esse calendário cristão, tá bom? Mas no primeiro momento, a revolução vai ser uma revolução branca, mais light. O governo era controlado pelos brancos, digamos aqui, burgueses, designação dada aos grupos não bolcheviques, mas sim mencheviques. Lembram da última aula do Martov? É o grupo do Martov chegando ao poder, os mencheviques. Liberais e também aristocratas, tá bom? Seguindo. O segundo momento vai ser o da Revolução Vermelha, que a gente viu aqui. Ó. Vamos lá. Aqui, ó, as bandeiras vermelhas, tá? Que é a bandeira que simboliza o sangue dos trabalhadores, dos operários russos. Aí, agora sim, já socialistas, inspirados nas proposições, na argumentação filosófica e prática de Karl Marx e Engels. Bom, também conhecida como a Revolução de Outubro, os dias que abalaram o mundo, inclusive virou livro, tá? E filme, em que o poder tomado pelos vermelhos vai ter agora a designação do poder dado pelos bolcheviques, pela maioria. Agora vai ser o pessoal do Lenin, o pessoal do Trotsky, depois também o Stalin e etc. E depois, o terceiro momento, que vai ser a Guerra Civil. A Guerra Civil é toda a guerra interna. Uma guerra interna envolvendo o povo do próprio país, a gente chama de guerra civil, tá bom? Por exemplo, na história dos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, aconteceu uma guerra civil, uma guerra dos americanos contra os próprios norte-americanos. Também vai acontecer na Rússia uma guerra civil, dos russos contra os russos. Tá? Os vermelhos contra os brancos, os vermelhos contra a alta burguesia, contra os poderes externos que tentavam acabar com a Revolução Vermelha na Rússia, que durou, está aqui, de 1918 até 1920, em que os vermelhos e os brancos tentam se colocar no poder. E vai caber a vitória aos vermelhos. Ou seja, a Rússia vai virar comunista e vai virar um governo agora fundamentado nos ideais de Karl Marx. A primeira fase da Revolução, que a gente vai chamar de Revolução Branca, o czar vai ser deposto. Ele vai ficar agora refém, tá? Vigiado, controlado, mas vai viver com dignidade, por enquanto, tá bom? Na maioria, quem comandava o exército, aqui, o governo da Revolução Branca, da burguesia, é o governo do príncipe Lvov. O socialista moderado, Alexander Kerensky, o Kerensky cai nas provas de vestibulares de vez em quando, é o grande líder dos brancos, tá bom? Dos mencheviques, que ocupou o cargo de ministro de guerra e tornou-se, em 27 de julho, o principal líder do governo menchevique. O que esse governo resolveu fazer? Olha como é que estava a Rússia e como vai ficar agora no governo deles. A jornada de trabalho era de 12 horas por dia, 12. Reduziu para 8. A Constituição do Brasil, de 1988, determina que nós, trabalhadores, deveremos
ter uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, tá bom? Pode trabalhar um pouco mais vendendo essa hora, mas o básico são 8 horas. Na Rússia, eram 12 horas de trabalho por dia. O governo reduziu para 8. Melhorou. Anistia quer dizer perdão aos presos políticos e a permissão, né, que os exilados voltassem ao país. Faltou aqui a letra P, que voltassem ao país. Garantia das liberdades fundamentais dos cidadãos, que era o direito de expressão. Se você quiser falar mal do governo, você pode falar. E o direito de associação. Aí eu quero fazer aqui um sindicato que questiona o governo. Pode fazer o seu sindicato. Então, na verdade, esse governo branco estava democratizando o país. Só que não resolvia as questões da exploração econômica. Tá? O novo governo não ofereceu respostas rápidas a grandes problemas sociais. O povo que estava sem terra continuou sem terra, porque ele não cogitou, não pensou tirar a terra dos grandes fazendeiros e entregar para o povo pobre. E, para piorar, não tirou o país da guerra. E a Rússia passava vergonha na guerra. Bom, aí eu coloquei para vocês agora um grupo de exercícios, né? Deixa eu botar aqui de novo. De atividades vestibulares para vocês, tá? Como eu faço sempre, para que vocês exercitem, para poder assimilar o conteúdo. Então, aí tem 2 questõezinhas de vestibular. Um abraço, tá? Boa semana e até semana que vem, tá bom?